Olá, meu nome é Gabriel Daleprane. Eu vim aqui falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, vamos falar os antecedentes e por que a Primeira Guerra aconteceu. A Segunda Guerra Mundial foi desencadeada por uma série de fatos, incluindo o Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e do fascismo na Itália, liderado por Benito Mussolini, e crescentes tensões internacionais devido à expansão territorial e militarismo de nações autoritárias como Alemanha, Itália e Japão. Esses fatores criaram um clima de instabilidade global que levou ao início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Então, a Alemanha acabou invadindo a Polônia, além de a Alemanha ter ficado muito brava e por causa da Primeira Guerra Mundial e por causa dos acontecimentos que aconteceram com ela, que ela perdeu muito território, tiveram muitas dívidas, que até que ela só conseguiu terminar de pagar as dívidas no ano de 2010 e muitas outras coisas que aconteceram. Alguns dos principais eventos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia no ano de 1939, a Batalha de Stalingrado, no ano de 1942 a 1943, o dia D, 6 de julho de 1944, que foi o desembarque das forças aliadas na Normândia, conhecido como dia D, marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista, os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, que até aconteceu o filme recentemente do Oppenheimer, explicando como foi criada a bomba, e mostrando um pouco dos fatos sobre o que aconteceu com essas pessoas que sofreram o- a bomba, que sofreram o caso de ter sofrido um ataque nuclear. A rendição da Alemanha em 7 de maio de 1945. Agora eu vou falar um pouco dos principais participantes. Tinham dois grupos que eram os principais nessa guerra, que eram os aliados, como eram conhecidos, que tinham os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética, a França e a China. E o outro grupo, que era o qual conflitava com os aliados, era o Eixo, que possuía a Alemanha, o Japão, a Itália e alguns outros países, mas eles não são tão importantes nessa guerra quanto esses três principais. Aqui temos o mapa. Nesse canto direito temos a União Soviética, aqui o Reino Unido, que era um dos principais que estavam lá dos aliados, a Alemanha nazista, que todo mundo sabe o que aconteceu, o que tinha um principal personagem que era o Adolf Hitler, que era o líder nazista, e tínhamos a França aqui também, além de outros países que também estavam envolvidos nessa guerra, como a Itália. Em seguida, vou falar um pouco sobre as estratégias e táticas. Os aliados, algumas das táticas que eles usaram foram a guerra do desgaste, a estratégia, na verdade, né? Que aconteceu porque os aliados adotaram uma estratégia de desgaste contra as potências do eixo, especialmente na frente oriental e na Ásia Pacífica, buscando maior gradualmente os recursos e as capacidades de combate do inimigo. Também usaram bastante o Blitzkrieg, conhecido também como Guerra Relâmpago, em que a Alemanha nazista foi pioneira na Blitzkrieg, uma tática de guerra rápida que envolvia ataques coordenados e surpresas, usando forças mecânicas e aéreas para atravessar rapidamente as linhas inimigas. Isso foi usado nas invasões da Polônia e nas invasões da França. Eles também usavam o bombardeiro estratégico que os aliados realizaram, uma campanha bombardeiro estratégico pesado contra cidades e instalações industriais alemãs e japonesas, visando prejudicar esses países. O país que foi mais prejudicado com o bombardeiro foi o Japão, que aconteceu justamente lá.
a bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, que foi uma das maiores catástrofes que teve. Táticas que o eixo usavam era as guerras submarinas, em que a Alemanha usou U-boats para romper as linhas de abastecimento dos aliados, a Batalha de Stalingrado, que a Alemanha tentou tomar a cidade de Stalingrado na União Soviética, mas não deu muito certo e a Alemanha acabou se ferrando por causa que estava numa época de frio e na Rússia o frio é muito intenso e a Alemanha não esperava por isso. Eles acabaram sofrendo esse ataque surpresa da natureza. O ataque a Pearl Harbor, que o Japão lançou um ataque surpresa a Pearl Harbor para tentar eliminar a ameaça dos Estados Unidos no Pacífico e levando isso que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra, porque o eixo não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra, mas esse foi um dos principais motivos dos Estados Unidos entrar na guerra, que eles terem sofrido esse ataque. As consequências da guerra, a destruição que causou a devastação material e perda de vida em larga escala em toda a Europa e Ásia. A Guerra Fria, que aconteceu logo depois disso, que é após a Alemanha nazista ser dividida em dois países, metade foi a metade ocidental e a metade oriental, uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a União Soviética, que de, depois foi uma batalha que a guerra serviu. Não é tão importante falando sobre a Segunda Guerra, mas foi uma batalha que acabou acontecendo, que não aconteceu uma guerra em si, não teve troca de tiro, não teve bombardeio, que nem teve na Segunda Guerra. Foi mais uma guerra tecnológica, uma guerra em busca de tentar conseguir novas tecnologias que não haviam tido sido feitas. Uma consequência também, não tanto uma consequência que foi a ONU, que foi fundada para promover a paz e a cooperação internacional entre os países. Alguns dos principais personagens do lado dos aliados teve o Winston Churchill, do Reino Unido, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, o Franklin D. Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, que era o líder da União Soviética. Pelo lado do eixo, temos o mais conhecido nessa batalha e nessa guerra, que foi o Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista, Benedito Mussolini, o líder fascista da Itália, e o Emperor Hirohito, o imperador japonês que estava liderando durante a guerra. Alguns dos condutores que estão aqui é o Stalin, que foi o líder da União Soviética durante esse período, Hitler, que foi a principal pessoa da guerra, Mussolini, que era o líder fascista da Itália, e o Hirohito, que era o imperador japonês da época, além do Churchill, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos. Algumas das tecnologias que aconteceram durante a Segunda Guerra e acabaram evoluindo bastante foi o avanço que fizeram em tanques, que os tanques ficaram bem mais avançados tecnologicamente, os aviões e os submarinos também, além da criação da bomba atômica que aconteceu, que o seu criador foi Oppenheimer, e isso resultou em ataques pesados, principalmente da bomba atômica, aconteceu o caso de Hiroshima e Nagasaki. O fim da guerra aconteceu após a Segunda Guerra, a rendição do eixo marcou o fim do conflito. Depois disso, teve o julgamento de Nuremberg, que responsabilizou líderes nazistas por crimes de guerra. O mapa político mundial mudou com a criação da ONU e a divisão leste-oeste durante a Guerra Fria. Algumas lições incluíram a importância da diplomacia, direitos humanos, controle de armas e cooperação internacional para evitar futuros conflitos. Enfim, esse foi o meu trabalho, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado por ter assistido até aqui.